Olá, pessoas dessa internet, tudo bem com vocês? Eu me chamo Juliana Rettori e hoje estou aqui para falar sobre gênero, sexualidade e sexo. A maioria dos vídeos que eu faço são baseados em conversas com amigas e familiares. E eu percebo que existe ainda muita dúvida sobre o que é uma pessoa transgênero, sobre o que é uma pessoa gay, uma pessoa lésbica. Bom, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, mas eu lembro desse meu processo de aprendizagem e eu quero compartilhar um pouquinho com vocês o que eu aprendi. Quando eu entrei na faculdade, para quem não sabe, eu sou psicóloga, eu achava que existia gay, existia lésbica, mas não entendia direito o que era esses homens que vestiam de mulher. Eu tinha uma ideia muito preconceituosa mesmo. Não porque eu queria ser preconceituosa, mas porque eu acabava não conhecendo o que era ser uma pessoa trans. E eu tinha os pensamentos do tipo, tudo bem ser gay, tudo bem ser lésbica, mas não precisa ficar se vestindo de homem ou não precisa ficar se vestindo de mulher. Até que, no primeiro período da faculdade, eu assisti um seminário falando sobre sexualidade e gênero e, assim, abriu minha cabeça. E eu acho que muita gente ainda tem ideias preconceituosas ou ideias erradas sobre esse assunto porque ainda desconhecem o que é gênero, o que é sexo e o que é sexualidade. Então eu vou explicar rapidamente aqui para vocês o que é, mas eu não vou entrar em detalhes de militância ou no aprofundamento das questões que isso implica na nossa sociedade, porque eu ainda tenho que estudar. Então vamos começar falando sobre sexo. Sexo é a parte biológica, é o nosso constituinte biológico, que podem ser de três maneiras: feminino, masculino e intersexual. O sexo feminino é quando uma pessoa nasce com vulva, útero, vagina, trompas. O sexo masculino seria o macho da nossa espécie. Então é um bebê que nasce com pênis, saco escrotal e próstata. E também tem hormônios, né, masculinos e tudo mais. O sexo feminino, quando a gente vai falar da constituição genética, significa que possui os cromossomos XX. O sexo masculino possui os cromossomos XY. O terceiro modo sexual que existe é o que a gente chama de intersexo. Antigamente se usava a palavra hermafrodita para essas pessoas. Só que hermafrodita já caiu em desuso há muito tempo, porque hermafrodita é quando possui os dois órgãos, tanto feminino quanto masculino, completos. E esses órgãos são capazes de reproduzir, fertilizar. A gente pode ver isso em flores. Flores são hermafroditas. Muitas delas, pelo menos, são hermafroditas. Elas possuem a parte feminina e a parte masculina. E todas as duas partes podem ser fecundadas ou podem fecundar, ok? Quando a gente fala de sexo, né, de intersexual, a gente tem que pensar que não é um tipo de intersexual que existe. É um espectro. E o que isso significa? Geneticamente pode significar que a pessoa possui dois cromossomos X e um Y, então é XXY, XXX e várias outras modificações aí do cromossomo. E fisicamente, o que isso representa? Pode ser que a pessoa nasça com vagina e um pênis. Pode ser que a pessoa nasça com saco escrotal, mas sem nenhum pênis. Pode ser que a pessoa nasça com os órgãos externos de um sexo, mas internamente ela possui órgãos de outro sexo. Pode ser ainda que não seja tão visível. Por exemplo, a pessoa que pode nascer com um pênis, um saco escrotal, mas o seu cromossomo ser XX, ou o contrário, nascer com uma vulva, uma vagina, mas o cromossomo ser XY. E provavelmente ela só vai descobrir isso quando entrar na puberdade. Ou tentar ainda engravidar e ver que o material genético não é compatível com a sua formação genital. A grosso modo, pessoas intersexuais possuem ali características tanto do macho da nossa espécie quanto da fêmea da nossa espécie. Estima-se que cerca de 0,05% a 1,7% da população mundial seja intersexual. Mas por que a gente
não conhece pessoas intersexuais geralmente. Acontece que quando o bebê nasce com o genital dúbio, que possui as duas características, geralmente os médicos costumam orientar para que se faça uma cirurgia para adequar o sexo. A nossa sociedade tem horror ao que é diverso. A nossa sociedade ela tem um pensamento muito dicotômico. Ou você é do bem, ou você é do mal. Ou você é homem, ou você é mulher. Ou você é uma coisa, ou você é outra coisa. Sendo, gente, que a gente, na verdade, é um espectro. Tudo nessa vida é um espectro. Só que a nossa sociedade põe isso como um problema. Ou você tem que ter uma vulva, ou você tem que ter um pênis. Então, geralmente, as crianças, que nascem com os órgãos dúbios, elas passam por uma cirurgia. E é uma cirurgia que tem sido muito questionada pela comunidade intersexual, porque é uma cirurgia que mutila os órgãos genitais. Várias pessoas relatam que não tem sensibilidade nas partes íntimas, no órgão genital, devido a essas cirurgias. Então acontece sim uma mutilação. E outra coisa que é problemática é que quando a família ali opta por ser uma criança feminina, o que se preocupa mais é se essa menina vai ser capaz de engravidar ou não, de reproduzir ou não. E sendo que quando a família escolhe, a família opta por ser um bebê do sexo masculino, a preocupação maior é se essa criança um dia vai ter ereção ou não. Para o sexo feminino, a importância que se dá é se ela vai conseguir engravidar ou não, não é se ela vai ter prazer na vida. Já para o bebê do sexo masculino é se um dia ele vai conseguir ter prazer. Isso acontece, tá, gente? Pode ser que tenha médicos éticos que pensam nas duas coisas, mas de todo jeito é uma mutilação dos genitais. Agora vamos falar de sexualidade. Enquanto o sexo tem a ver com o caráter biológico, a sexualidade tem a ver com desejo. A nossa sociedade ela é heteronormativa, porque ela pensa na sexualidade, se entende a sexualidade como uma forma de procriação. Só que, para a nossa sexualidade, a reprodução é uma coisa secundária e opcional. Se a reprodução fosse a única função da sexualidade, mulheres grávidas, mulheres que já engravidaram não teriam desejo sexual, crianças não teriam desejo sexual, pessoas que já entraram na menopausa não teriam desejo sexual. E a gente sabe que isso não é verdade. Sexualidade, como eu já disse, tem a ver com desejo, tem a ver com afeto, tem a ver com paixão. Um dos tipos de sexualidade que existe é a heterossexualidade. O que isso quer dizer? Que um homem sente atração, sente desejo por mulheres e mulheres sentem atração e desejo por homens. Existe também a homossexualidade. São homens que sentem atração por outros homens e mulheres que sentem atração por outras mulheres. Existe também a bissexualidade, que a pessoa, seja homem ou mulher, sente atração tanto por homem quanto por mulher. Gente, isso não é indecisão. A bissexualidade existe. Existe uma mania, uma convenção, alguns estereótipos de achar que a bissexualidade é a pessoa que gosta do oba-oba, que a pessoa é pervertida. Quer dizer, tudo que foge à heterossexualidade já é considerado pervertido. Mas tem essa ideia de que a bissexualidade é a pessoa indecisa, é a pessoa que não sabe o que quer ou que quer as duas coisas para tirar o máximo proveito. Não é isso, gente. As pessoas realmente sentem desejo, se apaixonam por pessoas tanto do sexo masculino quanto pessoas do sexo feminino, ok? Outra sexualidade que pode existir é a assexualidade. Também existem várias maneiras de ser assexual. Tem aquela pessoa que não se apaixona por ninguém e não sente desejo sexual por ninguém. E tem a pessoa que até se apaixona, até se relaciona com outras pessoas, porém ela não sente desejo sexual. Ela não sente vontade de fazer sexo. Um outro tipo de sexualidade é a pansexualidade. O que isso significa?
pessoa, para ela, o que importa, o que vai atrair ela são pessoas, independentemente de como a outra pessoa se apresente. Para a pessoa que é pansexual, o que importa para ela é como se relacionar, é o relacionamento em si. Não importa se a outra pessoa é gay, lésbica, transexual, heterossexual, ou qualquer outra identidade que a outra pessoa assumir. O que importa para ela é o afeto, é o que eles vão construindo ali na relação. Bom, já falamos de sexo, que é o aparato biológico das pessoas, sexualidade, que tem a ver com afeto e com desejo, e agora vamos falar de gênero. Gênero é como a pessoa se identifica, como ela se enxerga. Tem a ver com identidade. Quando a gente nasce, o médico, a família, a sociedade, olha ali para o órgão sexual. Se nasce um bebê com pênis, fala, vai ser menino. Se nasce uma pessoinha ali com vulva, vai ser uma menina. Daí existe toda uma construção do gênero. Por exemplo, costuma-se comprar coisas azuis para os meninos, colocar um bermudão, calça, comprar boné, tênis. Até mesmo existe brinquedos que são para meninos, como carrinho, ferramenta. Aos meninos, os elogios que geralmente eles recebem e o que as pessoas acham que constitui um menino é tanto essa vestimenta, quanto características como ser forte, ser aventureiro, ser corajoso e outras características mais. Quando, é uma menina, geralmente a primeira coisa que se compra é um lacinho para pôr no cabelo, pinta o quarto todo de rosa. Os brinquedos que são dados para ela geralmente têm a ver com a vida doméstica, como bonecas, cozinha, entre outras coisas. E é incentivado a menina o tempo todo a ela ser delicada, ser passiva, não fazer muita extravagância. Já coloca aqueles vestidos cheios de babado, aqueles sapatinhos todos cheios de frufru, para que a menina nem corra direito, porque a menina não precisa correr. A gente não percebe que a identidade de gênero, o gênero, ele é construído de fora para dentro. Existe um universo que a gente chama de masculino e um universo que a gente chama de feminino, e esses universos são incentivados nas crianças. Pois bem, a criança que, quando nasce, a gente designa como menino ou menina, e elas acabam se identificando com esses universos, a gente chama elas de crianças cisgênero. Ou pessoas cisgênero. Eu, por exemplo, quando eu nasci com uma vulva, falaram que eu ia ser uma menina e me deram ali todo o aparato para ser menina. Cheia de babado, fita, coisa cor-de-rosa. E até hoje eu me identifico como uma menina, como uma mulher. Eu adoro essas coisas que é para mulher, como batom, maquiagem, roupa cheia de desenhos coloridos, apesar de que nem tudo que é do universo feminino, que dizem que é do universo feminino, eu me identifique. Mas, a grosso modo, eu me identifico como mulher. Então, eu que nasci com uma vulva, com uma vagina, com um útero, e me disseram que eu ia ser uma menina, eu me identifiquei ao longo dos anos com esse universo feminino. Então, eu sou uma pessoa cisgênero. Agora, existem pessoas que elas não se identificam com o gênero que foi dado quando ela nasceu. As pessoas que se identificam com o gênero oposto se chamam pessoas transgênero. Então, se nasceu, um pênisinho ali, falaram é menino, mas a pessoa não se enxerga como menino, se enxerga, na verdade, como uma menina, essa pessoa, na verdade, é uma menina ou mulher transgênero. Se uma pessoa que foi designada como menina
mas ela não se identifica com aquele universo de menina, ela se identifica com o universo oposto, né, o universo masculino, então essa pessoa é um homem transgênero. E há várias manifestações, né, de ser transgênero. Tem pessoas transgêneras que tá tudo bem com o corpo delas. Tem mulheres transgêneras que se identificam com o universo, né, feminino, mas não quiseram fazer nenhuma modificação no corpo. E tá tudo bem. Existem homens transgênero que também estão bem com o corpo. Inclusive, existem homens transgênero que engravidam. Agora, existem mulheres e homens transgênero. A identificação, né, o modo que ela se enxerga, faz com que ela sinta a necessidade de fazer alguma cirurgia para que seja adequado o corpo com o gênero que ela se enxerga. Então, existem algumas mulheres transgênero que fazem cirurgia de colocar mama, às vezes afinar o rosto, e fazem cirurgia também de redesignação sexual, que é uma cirurgia plástica que se faz a nível genital, retirando o pênis e o saco escrotal e fazendo uma vulva e uma vagina. Existem homens transgênero que também olham para si e não se identificam com aquele corpo feminino. Então, alguns fazem cirurgias, tiram os seios, tiram o ovário ou o útero. Ainda não existe uma cirurgia segura que ainda coloque um pênis ou algo do tipo. Ainda está em testes. Ambos gêneros, ambos transgêneros, costumam fazer uso de hormônios sintéticos para que ela se sinta mais confortável possível sendo ela mesma. Gente, mulheres transgênero ou travestis são mulheres de verdade. Homens transgênero são homens de verdade. Por favor, não comente uma coisa do tipo é um homem vestido de mulher ou é uma mulher vestida de homem. Não, gente, por favor, tenham muito respeito. Além das pessoas transgênero, existem pessoas que veem o gênero de forma mais fluida. É a identidade queer. A pessoa, né, que tem a identidade queer, ela não se identifica nem com o universo masculino, nem com o universo feminino. Pode ser que se identifique com os dois, pode ser que não se identifique com nenhum dos dois. Elas estão ali em constante fluidez. Elas colocam o que agrada a elas dentro do gênero. Não só na forma de se vestir, mas na forma de se comportar também. Elas entendem que não pertencem a nenhum grupo, nem o outro. Elas podem experimentar um grupo e outro, e isso não faz muita diferença para elas. Eu aprendi na faculdade que cada um vai manifestar o gênero de uma forma única. Eu não me identifico com tudo do universo feminino, apesar de me olhar como uma mulher. Eu acho que ninguém se identifica com tudo daquele universo. Um conceito que eu aprendi e que eu acho muito válido para a gente refletir é que deveriam existir tantos gêneros quanto há pessoas no mundo. Então, se tem 7 bilhões de pessoas no mundo, existem 7 bilhões de gênero, de manifestação de gêneros diferentes. Gênero e sexualidade não são coisas fixas, eles podem mudar ao longo dos anos. Gênero e sexualidade é uma construção que a gente vai fazendo ao longo das nossas vidas. Se ainda você não entendeu como as outras sexualidades podem existir, como outros gêneros podem existir, uma dica que eu dou, se você for uma pessoa heterossexual, se perguntar: como foi que eu me apaixonei pela primeira vez? Como foi que eu me apaixonei pela segunda vez? Todas as vezes que eu me apaixonei foi pelo sexo oposto? Pelo gênero oposto? Se sim, você teve que pensar para se apaixonar? Ou só aconteceu, você só se sentiu atraído e só se apaixonou? Sexualidade não é uma opção, é uma orientação. Do mesmo jeito que pessoas heterossexuais se apaixonam pelo sexo oposto, pessoas homossexuais, bissexuais ou pansexuais se apaixonam por pessoas do mesmo sexo. E isso não tem nada a ver com racional, com escolha.
A mesma coisa o gênero. Você precisou escolher ser mulher ou ser homem? Se você for uma pessoa cisgênera, a mesma coisa acontece com outras pessoas, transgênero ou queer. Não tem uma escolha racional. Tem um sentimento, um se sentir pertencente a alguma coisa, ou que alguma coisa pertence a você. Então, toda vez que for olhar para o outro gênero ou para outra sexualidade, faça esse exercício de empatia, de como aconteceu com você. Provavelmente vai ser mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com o outro, para ele se identificar com o gênero ou para ele se orientar sexualmente. Eu acho que o mais importante de tudo é a gente exercer empatia uns pelos outros. É a gente entender que há pessoas sofrendo por preconceito, por falta de aceitação de seus familiares, de seus amigos, da sociedade como um todo. Bom, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha esclarecido um pouco mais sobre o que é sexo, sexualidade e gênero. Existem muitas discussões que a gente pode fazer sobre isso, mas eu acho que para início de conversa já está de bom tamanho, não é mesmo? É muita informação. Se você tem algum outro tipo de comentário, alguma crítica ou algo a acrescentar, deixa aqui nos comentários para mim, tá bom? Que eu vou ler tudo, vou responder tudo. Obrigada por assistir. Beijões sororos e tchau!